Olá pessoal, daremos início aqui a mais uma videoaula da disciplina Geografia Industrial do curso de Licenciatura em Geografia pela UAB, executado pelo Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís Maracanã, referente à unidade 3, que tem como tópico principal a industrialização brasileira no âmbito da divisão territorial do trabalho. E além desse tópico, nós temos a reestruturação produtiva e os novos arranjos territoriais do trabalho e o espaço industrial brasileiro. Nesta unidade, nós falaremos um pouco sobre a industrialização em nosso país, que é o Brasil. Então, para iniciar esse slide, essa videoaula, através do slide, nós temos aí que falar do meio técnico-científico e informacional. O meio técnico-científico e informacional se caracteriza pela aplicação da ciência técnica. Entretanto, as técnicas desse meio são impregnadas de informações que, por se acumularem e serem transmitidas, levam ao conceito de meio técnico-científico informacional. Segundo Milton Santos, o meio técnico-científico informacional é a face espacial da globalização, possibilita a volatilidade inédita ao capital financeiro. Então, podemos citar as infovias, a internet, as redes sociais, os satélites, além dos sistemas de produção informatizados e automatizados baseados em tecnologia da informação, como exemplos ilustrativos do meio técnico-científico. É um meio que hoje é fundamental para se entender o processo atual de globalização, que envolve a industrialização e etc. E nós temos aí a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. O que é a Divisão Internacional do Trabalho, a famosa DIT? A DIT corresponde ao papel ou à função exercida por um país na economia mundial. A DIT é a forma de organização e distribuição das atividades econômicas primárias, industriais e de serviços em escala internacional. Então, que condicionantes nós temos aí para essa DIT? Potencialidades naturais, nosso país tem muito, desenvolvimento histórico-econômico, resultado da imposição de relações de poder resultantes de prática de dominação como colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, certo? E de onde vem essa DIT, A DIT, ela cumpre um duplo papel. Por um lado, ela define o papel de cada país ao longo da história, acarretando no seu nível de desenvolvimento atual. O nível de desenvolvimento de cada país é determinante para a sua condição na DIT, que é essa divisão internacional do trabalho. Então, ela tem uma metamorfose, um dinamismo muito grande. Então, a mundialização pode ser compreendida como um processo amplo por algumas etapas e condições, que envolvem a internacionalização da economia, referente ao desenvolvimento dos fluxos de exportação, a sua transnacionalização, ligada aos fluxos, investimento, implantações no exterior, a chamada globalização, que atribui a presença das sedes mundiais de produção e informação em países de menor desenvolvimento. Todas essas condições envolvem o dinamismo da DIT. E a DIT, em sua origem, ela foi definida no contexto da expansão marítimo-comercial, em uma fase denominada capitalismo comercial ou mercantilismo. Este período ficou marcado pela imposição do colonialismo no Pacto Colonial. Então, nós temos aí, ao longo da história, notabilizados dois modelos de colonização, colônia de povoamento e as colônias de exploração, Como vocês veem aí em um desenho, um esquemazinho ilustrativo, vocês têm a metrópole, que, na verdade, recebe os produtos agrícolas, as matérias-primas, e aí transforma em produtos manufaturados e escravos que voltam para a colônia, certo? Aí nós temos um sistema de plantation, que é um sistema de produção agrícola que se difundiu vastamente sobre as colônias de exploração tropicais da América Latina, da África e Sul e do Sudoeste da Ásia, onde apresentava as seguintes características: produção de monocultura, prioridade conferida ao mercado externo, cultivo de latifúndio, superexploração da mão de obra e trabalho compulsivo. Aqui nós temos um exemplo do algodão, uma monocultura que existiu inclusive no nosso país. É importante saber que é implícito nas colônias de exploração, antes de entrar nas colônias de povoamento, a dominação, a partir desse sistema de plantation, do metalismo, regime de trabalho escravocratas, que é a economia de base primária. Então, o nosso país passou justamente por esse tipo de colônia de exploração, nossas matérias-primas
para atender a demanda manufatureira. E as colônias de povoamento também existiram ao longo da história em seu projeto a construção de um novo e melhorado país para seus colonos. É diferente da colônia de exploração que visava só principalmente explorar. As colônias de exploração apresentavam povoamento apresentava as seguintes condições, né? Diversificação das atividades econômicas, produção destinada prioritariamente ao mercado interno, uso de mão de obra assalariada, estimular o empreendedorismo, maior autonomia econômica, estrutura fundiária com predomínio de pequenas e médias propriedades. Então, isso era a colônia de povoamento, eram características da colônia de povoamento. Exemplos: Estados Unidos, colonizado pelos ingleses. A consolidação da DIT se deu no capitalismo industrial ao capitalismo financeiro. Este processo era até a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo assistiu à consolidação da divisão internacional do trabalho. Tal fato se tornou possível mediante a imposição de política de dominação, como neocolonialismo e imperialismo. Então, na verdade, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo são nomenclaturas, todas essas nomenclaturas e processos se dá pela dominação, pela exploração de territórios e terras e países, né? Então, você tem a relação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos não industrializados, como mostra a figura aqui abaixo das fases do capitalismo. Países desenvolvidos sobre países subdesenvolvidos industrializados. Então você vai tendo aí, desde a expansão capitalista, a nova DIT, a globalização, todos esses processos, né, ocorrendo, essa divisão entre países que exploram e países que são explorados, né? Então, sempre pautado num sistema que é de acumulação. No que tange a participação do Brasil no referido contexto, acompanha-se a manutenção lógica, né, do Brasil sendo inicialmente explorado, né, sendo implementar novas atividades com influências estrangeiras, né, e no Brasil, como a cafeicultura, ela passa a ser importante, o Brasil passa a exercer uma nova divisão, uma nova divisão internacional em vigor da consolidação do processo de globalização, suas exportações. Então, isso é importante se pensar em algumas fases do Brasil. Foi fortemente influenciado por estruturas internacionais, certo? Apesar de diversas vezes termos tentativas de incentivos à indústria nacional, certo? Então, como importante fase aqui no Brasil, nós temos a tarifa Alves Branco, criada em 1844. A tarifa Alves Branco representou a primeira política mais contundente de estímulo à produção industrial nacional. Tal regime tarifário previa a cobrança de impostos maiores, cerca de 60%, sobre produtos industrializados importados com similar nacional. Entre as atividades fabris praticadas nos primórdios da industrialização brasileira, destacavam-se produções de gêneros tradicionais, como emprego de poucos recursos tecnológicos, muitas vezes em suporte às atividades agropecuárias, base econômica do país. Assim, mencionam-se a presença de olarias, indústrias têxteis, alimentícias, fábricas de ferramentas, rudimentares, pólvora, fumo, sabão, entre outras. E quais os fatores de atraso da industrialização brasileira? Primeiro, proibição do desenvolvimento das atividades manufatureiras industriais na condição de colônia de Portugal em função da imposição do Pacto Colonial. O Brasil, como sempre, na sua história dominado, né, como colônia de exploração. Manutenção de uma estrutura política econômica arcaica, aristocrática, oligárquica, escravocrata baseada na agroexportação. Concorrência desleal e baixa competitividade frente aos produtos industrializados importados. Praticamente, a ausência de política de incentivo à industrialização brasileira. Pouca infraestrutura e integração interna e acanhamento do mercado consumidor interno. Então, a Revolução Industrial Brasileira se deu a partir da cafeicultura, que gerou importantes contribuições, como o uso progressivo do trabalho assalariado, incremento do mercado consumidor interno atrelado, né, ao que nós já falamos, a infraestrutura, ferrovias, portos, estrada, iluminação, que foi gerada a partir da cafeicultura, os capitais excedentes que se desviaram para atividades fabris, né? E aí nós temos Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele se configura num nome importante, né? Porque ele, a partir da década de 30,
onde o eixo se dava ali no sudeste, né, entre Minas e São Paulo. Ele vem do sul e consegue, né, almejar o poder, consegue chegar ao poder. O governo de Getúlio Vargas passou a assistir um desenvolvimento industrial mais consistente, esboçando a transição de um modelo econômico agrário exportador para um modelo industrial. Vargas apresentava como uma das marcas de sua personalidade política, a personalidade política, o nacionalismo, característica que tentou empregar o projeto de industrialização no Brasil. Então, nessa época, muitas empresas foram inauguradas. Podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional, podemos citar a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Alcaves, né, atuante no setor químico, e outras, a Fábrica Nacional de Motores, né, em Xerém, em Duque de Caxias, em 1943, a Petrobras, depois, né. Então, a nova DIT, a internacionalização da economia brasileira, ela vem a partir de meados do século XX. A Divisão Internacional do Trabalho adquire uma nova feição, quando países subdesenvolvidos passam a ser sistematicamente industrializados, originando os novos países industrializados. Dessa maneira, passavam a usufruir de aspectos como disponibilidade de matéria-prima e recursos energéticos, mercado consumidor, mão de obra abundante e comparativamente barata, leis ambientais e trabalhistas mais flexíveis e brandas, alto poder de competitividade no interior de países subdesenvolvidos, né? Então, isso aí são algumas condições para a nova DIT, a internacionalização da economia brasileira. E aí nós temos o desenvolvimento industrial brasileiro. Durante o governo de JK, Juscelino Kubitschek, a estrutura da nova DIT se manifestou de maneira mais evidente a partir do governo dele. Presente que encontrou no plano de metas, que é um dos seus programas, o mote para a expansão e diversificação da atividade industrial brasileira. Então, no plano de metas, que constitui um programa de investimentos para o desenvolvimento econômico do país, um dos principais desdobramentos, né, elencados aí é a implantação da indústria automobilística, com incentivos fiscais, a expansão das usinas hidrelétricas, a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a criação da Superintendência de Desenvolvimento Nordeste, a SUDENE, a expansão da indústria do aço, a criação do Ministério das Minas e Energias, né, a fundação de Brasília como nova capital do país, considerada a meta síntese do governo. Então, a economia brasileira, ela se estrutura através desses personagens, suas respectivas intervenções. Então, ao Estado cabia investimentos em indústrias de base, infraestrutura. As elites industriais brasileiras tinham controle sobre a produção de gêneros industriais, bem de capital e bem de consumo não durável. As grandes empresas multinacionais detinham o controle sobre a produção de bens de consumo duráveis. Então, essa era a lógica e o complexo que se estabelecia nesse tempo no país. E aí nós temos o milagre econômico brasileiro. Tal cenário, seguindo aqui uma lógica histórica, cronologia histórica, tal cenário tomou o Brasil, o país com a maior taxa de crescimento econômico do mundo. Esse cenário tornou o Brasil esse país, atingindo níveis superiores a 10% anuais. No contexto do milagre econômico brasileiro, a euforia do mercado atraiu sucessivos investimentos, certo? Que alimentaram o ritmo intenso do crescimento de nossa economia. Então, se por um lado eles auxiliaram uma retomada do crescimento, por outro revelaram o quase completo descaso no que tange às políticas sociais. Mais um dos paradoxos aí desse desenvolvimento, né? Então, você via na época frases entusiasmantes, como este é um país que vai para frente, ninguém mais segura este país. Por outro, revelava, né, as mazelas sociais e os problemas que existiam, apesar desse boom econômico aí, tá? Aí nós temos um próximo período que é a década perdida, né? O entusiasmo gerado pelos anos de milagre seguiu na década seguinte pela entrada do Brasil em uma profunda crise econômica, que atribuiu aos anos de 80 o apelido de década perdida. Esse período foi resultado do esgarçamento do modelo desenvolvimentista, que sucumbiu diante do cenário econômico externo. A época é marcada pela crescente inflação, atrelada às crises do petróleo, contexto que levou esse recurso a sofrer altas de mais de 300%. Então, a expansão dos juros da dívida externa brasileira, o aumento avassalador da inflação interna, a desvalorização da moeda, a falência de indústrias nacionais, o crescimento do desemprego e o aumento de desigualdades sociais, gerou um bolo, né, que não seria bem dividido. E quem sofreria maiores consequências era o povo, como mostra a imagem, pedindo justiça, pedindo emprego e pedindo reformas, etc.
Então, a nova DIT, a economia neoliberal e a modernização da economia brasileira, a ampliação da escala espacial da atuação das grandes empresas multinacionais, a nova DIT também pressupõe a participação intensiva dos setores financeiros, né, que no caso brasileiro cumpriram um relevante papel na concessão de empréstimos que seriam aplicados em ações, a fim de valorizar o incremento da atividade industrial no país. Então, o Brasil entra na órbita do neoliberalismo, circunstância também observada em diversos países latino-americanos. Essa tendência novamente demonstraria a subordinação e a dependência dos países em desenvolvimento frente ao grande capital concentrado nos países centrais, conforme pressupõe a dinâmica da nova divisão internacional do trabalho. Então, o que se percebe é que nessas fases de alto investimento e boom nacional para a indústria, o Brasil sempre esteve atrelado ao capital internacional, sempre esteve atrelado à dívida externa e à dependência desse mercado internacional e desse capital internacional. Então, o que nós percebemos é que a divisão internacional do trabalho foi construída de acordo com as relações internacionais comerciais entre países que ela se inseriu de forma desigual, é o caso do Brasil. Então, podemos notar que em cada período as trocas comerciais entre as áreas do mundo configuraram um tipo de DIT. Percebemos ainda que a industrialização do Brasil, nesse contexto, ocorreu de forma dependente, mantendo dessa forma as relações desiguais. Então, a industrialização do espaço brasileiro é importante pensar, como diz aqui, até o dia de hoje o espaço geográfico tem sido palco de diversos processos socioeconômicos. Muitas dessas transformações são oriundas da industrialização, oriundas em nosso país, cujo parque industrial instalou-se de forma tardia e sempre problemática. Segundo o geógrafo Milton Santos, as ações dos seres humanos em suas respectivas sociedades têm causado uma série de marcas no espaço geográfico que serve como registro das técnicas, atividades, cultura e costumes sociais. Então, na divisão da industrialização brasileira, nós temos a fase da proibição, que vai de 1500 a 1808, a fase da proibição, né, que é fruto do Pacto Colonial, no instrumento do qual a metrópole portuguesa obtinha exclusividade para retirar e comercializar com os demais para resolver aquilo que era produzido aqui, por isso a fase da proibição. A fase da implantação, certo? Que pode ser subdividida em dois períodos, sendo o primeiro de 1808, chegada da família real no Brasil, da corte portuguesa, a 1850, e o segundo de 1850 a 1930. Né? Então, a coroa portuguesa criou novas necessidades materiais que não podiam ser sanadas apenas com o que se produzia em solo brasileiro. O regente Dom João VI tomou medidas que incluíram a abertura de portos às nações amigas, a liberação de atividade industrial do território, uma tentativa de impulsionar as manufaturas nacionais, certo? Isso aí é a fase de implantação. Já a fase de substituição de importações, você vai ter, cujos momentos principais são o período de 30 a 1930 a 1956, e o de 56 a 61, e o de 64 a 85, a crise do café, com uma promoção à crise política do país, que culminou na Revolução de 30, que levou Vargas ao poder. Então, Vargas foi o responsável por iniciar efetivamente uma política industrial de substituição de importações. Né? Seu governo priorizou a implantação de indústrias estatais, que é para atuar em setores estratégicos, especialmente na área de produção, de bem de produção e de infraestrutura. Então, claro que ele dependia de alto investimento inicial e possuía um retorno do capital lento, que tornava desinteressantes ao capital privado nacional e ao estrangeiro. A atuação do Estado na industrialização, né? O que nós temos aqui? O governo de JK, ele deu continuidade à política de substituição de importações, certo? Por Vargas, claro, mas com um novo componente, abertura da economia para a entrada de capitais estrangeiros em larga escala. Juscelino pretendia pôr em prática um plano de metas cujo slogan era desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né? O período de JK é caracterizado por uma internacionalização da indústria em massa, na industrialização brasileira, que somada à forte atuação estatal foi responsável por expandir o parque industrial do país e gerar um período de intenso crescimento da economia. Então você vê aí um gráfico, uma figura ilustrativa que fala do capital estatal, indústria de bens de produção de base, o capital privado, indústria de bens de consumo não duráveis, e o capital privado estrangeiro, indústria de bens de produção e de bens de consumo duráveis. Aí nós vamos ter a queda de Jango e o papel do Estado em xeque. Ao assumir o poder, os militares, com a queda de Jango, né, deram início a um novo e importante período da fase de substituição de importações. Dos 21 anos de ditadura,
militar destaca-se o período que vai de 1968 a 1973, conhecido como milagre econômico brasileiro, no qual a economia cresceu em ritmo acelerado. Os militares permitiram incentivar a entrada de capitais estrangeiros, que se alocaram principalmente na extração de minerais metálicos, no agronegócio, na indústria química e farmacêutica, bem como na fabricação de máquinas e outros bens de capital. A industrialização promovida pelos militares contou também com a realização de uma série de projetos na região norte, visto pelos militares como uma fronteira de recursos a ser explorada. E aí vocês têm a fase de abertura econômica e desnacionalização, que é de 1985 até hoje, que envolve a redemocratização do país, como bem ilustra a imagem. Com o fim do regime militar e o início da redemocratização, o Brasil experimentou sucessivos planos econômicos, que visavam conter a inflação e estabilizar a macroeconomia do país. Daí em diante, houve uma série de reformas que ampliaram a inserção da economia brasileira no mercado mundial, alterando a estrutura e a distribuição espacial do parque industrial do país. E aí, juntamente com isso, nós temos as ideias neoliberais e a nova concepção sobre o Estado, Então, o neoliberalismo vai propor uma valorização da competição entre pessoas, uma liberdade de comércio, ao mesmo tempo que defende a desregulamentação da economia, controles públicos menos rígidos da atividade e a privatização das empresas. Essa privatização das estatais se aprofundou nas 3 gestões seguintes: Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que compartilhavam da mesma visão ideológica que, como nós podemos ver na questão das ideias neoliberais e as novas concepções do Estado sobre a economia. O panorama atual e a desindustrialização brasileira. É possível notar que desde 85 a indústria brasileira tem perdido peso no total do PIB no país, com alguns breves momentos de retomada de fôlego nos anos 2000. Segundo Cano, 2012, o processo de desindustrialização ocorrido nos países desenvolvidos não é um problema em si, pois foi um reflexo da mudança estrutural de suas economias, resultando do crescimento da produtividade na indústria de transformação. E aí, o que é importante, antes de continuar a sua viagem, é vocês perceberem, numa reflexão, que o espaço geográfico industrial brasileiro veio se configurando através de políticas internas, bem como das relações econômicas e políticas externas. Isso foi uma relação sempre existente. Então, devemos entender que esses 2 níveis, política interna e relações externas, se interdeterminaram e produziram o espaço industrial brasileiro. Com o aumento de investimentos tecnológicos para ampliar sempre a competitividade, houve ao mesmo tempo o aumento da qualificação e da eficiência da mão de obra, mas também do desemprego e a transferência para trabalhadores, essa carga aí dessa relação. Então, é importante sempre fazer essa reflexão crítica diante dos processos. Por isso, pedimos que vocês aprofundem, a partir de algumas sugestões aqui, para continuar a viagem de vocês e o aprofundamento do conhecimento sobre a geografia industrial e a industrialização brasileira. Bons estudos e até a próxima aula.